foi discutido com muito pormenor na aula teórica 16. Pronto. E, aliás, o tal programa parecido com este, nós acabámos por simular uma execução completa e acabámos por obter o que está aqui do lado esquerdo. Temos aqui, isto é a pilha de execução do programa, e o que temos aqui sucessivamente, isto pretende representar a pilha de execução a crescer para cima, e o que temos aqui com cores alternadas são os chamados registros de ativação, porque quando uma função é chamada em C, é sempre criado no topo da chamada pilha de execução, é reservado um pequeno bloco de memória que contém informação relativa à ativação da função. Olha, aliás, para recordar, eu tenho aqui a história toda resumida. Eu tive aqui o trabalho de escrever o resumo do essencial para resolver este tipo de problemas. Mas olha, um registro de ativação, agora se calhar vou ser chato porque isto já foi mais que falado na aula teórica anterior, mas rapidamente. Tem 3 partes. Na parte inferior tem os argumentos. Na verdade, nós, quando chamamos uma função, o primeiro passo é empilhar os argumentos no topo da pilha. Depois chamamos a função e a função, tipicamente à entrada, preenche informação de controlo, estas 3 palavrinhas, e reserva espaço para as variáveis locais. E é exatamente isso que está aqui. Olha, por exemplo, esta zona verde aqui, isto é o registro de ativação de uma função que se chama G. Aliás, se calhar conseguimos ver o G aqui. Está aqui o G, estão a ver? O G não tem argumentos. Ah não, aqui tem. Esqueçam. Vamos olhar antes para o H. O H. Porque o G aqui muda relativamente ao exercício da teórica. O H não tem argumentos, portanto, a zona dos parâmetros é vazia. Pronto. Está aqui a informação de controle, que são 3 palavrinhas obrigatórias que aparecem sempre. E depois temos as variáveis locais. E o H tem uma variável local que se chama I e que até vale 3 à entrada. Estão a ver? Portanto, agora, o objetivo, temos aqui 2 exercícios, o 44 e o 45, que são os 2 do mesmo estilo. Em ambos os casos eu dou um programa em GCC e peço para executarmos o programa até um dado ponto. E quero que fique registado numa pilha tudo o que acontece durante a execução do programa. Porque, aliás, basicamente, a memória de um programa em GCC, usando o nosso modelo de execução, acaba por se refletir integralmente na pilha. Já agora até recordo outra coisa. As próprias variáveis globais, aqui, isto é uma convenção nossa, as variáveis globais são consideradas variáveis locais de uma função imaginária que se chama start, e está aqui escrito, aqui algures, função start, que nós imaginamos que abarca tudo. E, portanto, apesar da função start não estar aqui à vista, nós imaginamos que há uma função start que abarca este código todo. E, portanto, as variáveis globais tornam-se locais ao start. Estão aqui a ver o start. O start não tem parâmetros, tem informação de controle habitual e tem 4 variáveis locais, que são as globais do programa. Portanto, a pouco e pouco estou aqui a recordar alguns aspectos disto. Agora, este programa não é exatamente igual àquele programa que foi discutido com pormenor na teórica, porque aqui há uma novidade. Aqui, enquanto que a função G no outro programa não tinha argumentos, e estamos aqui a ver o G. Estamos aqui a ver o G sem argumentos. Aqui o G passou a ter um argumento. E, portanto, vamos refazer isto desde o princípio. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu penso que vou desviar isto tudo aqui para a direita. Espera, talvez não precise. Ups. Vou eliminar aqui alguns. Não preciso de tantos. Ups, já fiz disparate. Isto é igual àquele menos 1. E eu quero que isto comece talvez em 27. Ok, 27. Eu quero garantir que os endereços da pilha começam em 0. Pronto. Eu vou desviar isto aqui para a direita. Podia apagar, mas nunca se sabe. Pode dar jeito de estar aqui. E eu vou repetir esta parte. Tal, copy,
Paste. Ok. Portanto, isto é para preparar a pilha. Então pronto, eu quero agora ser mais concreto. Vamos apagar, ok. Eu posso reduzir aqui o tamanho, a largura das colunas. É que pode dar jeito de ter este código ali a espreitar. Este código não, esta pilha. Até para fazer copies e pastes. Apagar ainda mais isto. Ok, estamos preparados. Temos então aqui uma pilha de execução vazia e vamos correr este programa na pilha de execução. Pronto. Primeiro passo. Ok, a parte inicial é sempre a mesma. Nós, para começar, e eu tenho isto explicado aqui algures, o programa começa sempre a correr na tal função imaginária start, uma função que imaginamos que abarca o código todo. E, portanto, isto vai começar da seguinte maneira. Temos aqui a função start não tem argumentos, tem informação de controlo e agora as variáveis globais do programa são colocadas aqui, porque são consideradas locais ao start. E este programa é muito parecido com o outro que foi feito na teórica, porque aqui também aparece um I, um J, um K e um L que estão inicializados a 1. Portanto, vou pôr aqui os valores já 1. Eu gosto mais de escrever isto assim, centrado, fica mais elegante. Portanto, eu estou a tentar compor o registro de ativação da função start. Acho que vou pintar isto tudo de amarelo. Onde é que está o balde? Então. Está aqui. Pronto. Amarelo. Este é o registro de ativação da função start. Não confundam o start com o main. O start é uma coisa ainda anterior ao main. Ok, eu vou adiar, tal como fiz na aula teórica, o preenchimento desta parte. Sim. É mais... Aprende-se mais quando eu estou a explicar. Ok, o que é que faz a função start? A função start chama sempre a função main. E a função main não tem argumentos. Pronto. E neste caso também não tem variáveis locais. Portanto, olha, a função main tem informação de controlo aqui, que já iremos preencher. Ponho aqui a palavra main, para não me esquecer que este é o registro de ativação do main. Vou pintar aqui de verde, clarinho. E mais nada, eu vou adiar o preenchimento disto. Já falamos. Claro que se vocês tivessem a resolver isto num exame, se calhar preenchiam logo. Eu estou a tentar tornar a conversa mais racional. E agora, F. O que é que faz o main? Estamos dentro da função main, vamos correr o corpo. Bem, a função main chama o F. Então vamos chamar o F. O primeiro passo qual é? Empilhar os argumentos. Não há argumentos. E agora, o segundo passo, reservar espaço para a informação de controlo, que vai ser amarela, porque eu vou alternar o amarelo com o verde. Pronto, está aqui a informação de controlo. E agora eu pergunto, a função F tem variáveis locais? Tem duas, o I e o J. Estão a ver? Se eu tivesse uma aula presencial, eu iria perguntando quantas variáveis locais são? Alguém dizia, eu punha. Pronto. E já agora, o I e o J estão inicializados, portanto vou logo pôr aqui 2. À entrada, o I e o J são guardados nas variáveis. E já estamos dentro da função F, preparados para se chamar a função G. Ok, é uma boa altura para preencher aqui a informação de controle destes registros de ativação que ficaram, digamos, esquecidos. Isto é a função F. Então é assim. Nos registros de ativação, o valor que se coloca aqui, por ser sempre desconhecido, nós pomos sempre ponto de interrogação. É que sabem, isto é o endereço de retorno. Quando a função é chamada, guarda-se aqui o endereço a seguir ao ponto da chamada, para depois, finalmente, quando a função terminar e retornar, a execução continuar no ponto da chamada.
E, portanto, é isto que está aqui. Porquê é que pomos ponto de interrogação? Porque nós não sabemos qual é o endereço. Teríamos que ter aqui mesmo código de máquina e estar a olhar para o código de máquina para saber o endereço. Como não sabemos e como também não é muito importante, vamos sempre pôr ponto de interrogação. O Dynamic Link é muito simples de preencher. Pronto. O Dynamic Link aponta sempre para o registro de ativação que está imediatamente abaixo. É uma maneira prática de preencher a coisa. Apesar de tudo, a função dele é outra. Ele serve também para guardar o registro de ativação corrente. É que sabem, eu não queria explicar isto outra vez, mas cá vai. Imaginem que neste momento, olha, nós neste momento estamos dentro da função F a começar a executá-la. Portanto, neste ponto, acontece que o stack pointer do CPU há de estar a apontar para ali, porque o topo da pilha é aquele. Pronto. E o chamado frame pointer, que é há um registro especial que aponta sempre para o registro de ativação corrente. E como estamos agora dentro da função F, há de haver um registro. Nós conseguimos preencher isto tudo sem pensar em registros, mas eu estou a querer explicar mais umas coisas. Portanto, em cada momento, este FP, que se diz frame pointer, aponta para o registro de ativação ativo e aponta exatamente aqui para o sítio do DL. Pronto. E acontece quando eu chamo uma função, o frame pointer obviamente muda. O frame pointer há bocado estava a apontar para o main e passou a apontar para ali. É para isto que serve o DL. Serve apenas para guardar o valor antigo do frame pointer para repor. Eu já estou a falar demais, praticamente estou. Em todo o caso, em termos de preenchimento, isto é fácil. Aqui o que eu vou pôr é o apontador para o frame pointer abaixo. E neste caso é o set. É set que eu ponho aqui. Estão a ver? Porque a posição de referência do ponto do registro de ativação abaixo é o set. É o endereço do DL. E aqui, o que é que eu ponho aqui? O que é que está por baixo? Está o 0. Porque o DL que aparece abaixo, pronto, isto é fácil. E agora, o SL. O SL é um bocadinho mais difícil de explicar. O SL serve para aceder a variáveis intermédias. Ok, isto foi muito falado na aula teórica anterior, que foi uma aula longa, mas já agora, vejam aqui dentro do H, eu aqui estou a aceder ao I, que é local, aqui não há problema, mas o J, eu estou a aceder a um J que não é local, curiosamente. Eu estou dentro aqui do H e estou a aceder a um J que pertence ao F. Estão a ver? E, portanto, internamente tem que haver uma maneira de um registro de ativação poder aceder aos registros de ativação de outras funções. Concretamente, o H, em geral, uma função pode precisar de aceder ao registro de ativação da função main. A função main é a que está aqui à volta. Ou à função avó, ou bisavó, trisavó, por aí fora. E, portanto, o SL aponta rigorosamente não para a função que chamou, mas é para a função que está, digamos, à volta, a função main. Então, qual é a main do F? A main do F, como não vemos nada à volta, vamos considerar que é o start. Portanto, o que fica aqui é 0. Ele aponta para a main do F. A main do F é o start. E quem é a main do main? Também é o start. Aliás, o F e o main são irmãs. Ok, esta conversa que eu estou aqui a ter de função mãe, função filha, etc. Ok, deixa-me ir aqui à aula teórica. Isto pode-se perceber melhor se desenharmos a chamada árvore do programa. Está aqui. Olha, para o programa com que estamos aqui a trabalhar, no exercício 44, a árvore do programa é esta. Estão a ver? A função F tem a função main como irmã, mas dentro do F eu tenho o H e o G. Portanto, o H e o G são irmãs, o F é mãe do H e mãe do G, o start é a avó do H e do G e por aí fora. Isto ajuda a explicar melhor a conversa que eu estou a ter. Pronto. Mas, então, a mãe do main também é o 0. Agora, o caso do static link é um bocadinho especial. Nós aqui pomos sempre ponto de interrogação. Porque o start não tem nem main, nem foi chamado por ninguém. E, portanto, aqui não
o valor não interessa. Aliás, quando o programa corre, o que está aqui nunca precisa de ser usado para nada. Isto está aqui apenas a ocupar espaço para isto ser um registro de ativação normal, por uma questão de uniformidade. Pronto. O que fizemos até agora, eu digo que foi a parte fácil. Ok, vamos continuar. O que é que faz agora o f? Bem, a função f, o que vai fazer, vai chamar a função g. Portanto, o próximo registro de ativação que vai aqui aparecer, a verde, vai ser, vou já pôr verde, não me esquecer, vai ser o da função g. Pronto. Mas agora, pela primeira vez, nestes exemplos, temos um parâmetro. E não há um parâmetro qualquer. Estamos a passar uma função como parâmetro. Portanto, há aqui um parâmetro chamado P. Olha, aquilo que eu vou fazer, eu vou escrever, resolver isto em duas fases. Primeiro vou aplicar, digamos, o que se pode chamar uma receita. Sim, e depois explico a receita. Ok. Quem tiver lembrado da aula teórica saberá que este parâmetro vai ocupar duas posições de memória. Pronto. E as duas posições de memória vão ter o seguinte, vão ter o endereço do H. Portanto, esta parte não causa surpresa, com certeza. Se eu estou a passar a função H como parâmetro, com certeza que o endereço da função H vai ser passado. Esta é a parte, vá lá, fácil de explicar. A outra parte é que ao lado do endereço do H vai uma outra palavrinha e eu não vou dizer ainda nada sobre ela. Então, o que é que eu vou escrever aqui? Então, vamos lá ver. Portanto, eu vou fazer uma chamada do... Epá, é melhor reduzir o tamanho disto. E também aqui, para conseguirmos ver tudo. Portanto, eu vou chamar, ou vamos chamar a função g, e a primeira coisa a fazer é passar o h. Portanto, empilhamos aqui duas words. Olha, a primeira word, como nós não sabemos o endereço do h, eu vou escrever aqui, isto é simbólico, qualquer coisa é o endereço do h, mas o valor efetivo nós desconhecemos. No exame, se pusessem só ponto de interrogação, era aceitável. Mas eu aqui estou a tentar explicar. Pronto, esta é a parte do h fácil de explicar. Estamos a passar o endereço da função h. A outra parte, ainda não sabemos. Ok, quem se lembrar da aula teórica até sabe o que está aqui. Portanto, isto são os parâmetros da chamada do G. E agora vem a informação de controle do G, que tem um DL, um SL e um Dynamic. Eu ainda não disse isto. Eu quando disse DL e SL, isto são abreviaturas. Portanto, isto é Dynamic Link, Static Link e aqui, pronto, endereço de retorno. Mas vamos lá ver. Estamos a entrar na função F. Estamos cuidadosamente a preencher o registro de ativação. Já colocámos o argumento, a informação de controle, e agora temos que perguntar se há variáveis locais. E a função... Não, desculpem, eu disse mal. Estamos a chamar a função G, não é a função F. Portanto, estamos aqui a fazer a chamada do G, para que fique claro. Então, acabámos de entrar no G e o G tem variáveis locais. Cá estão elas. Então, cá vai. IJKL. E valem todas 7. 7, 7, 7, 7. Esta parte também vai ser verde. Claro. Para conseguir chegar ali tem que alargar isto. Verdinho. O nome da função é G. Estamos dentro da função G. Vamos preencher a informação de controle. O Dynamic Link é quanto? É 10. Ele aponta sempre para o anterior. Na verdade, os DLs definem uma lista ligada de registros de ativação. E o SL aponta sempre para a mãe da função em causa. Quem é a mãe do G? Olha, eu aqui vou ver a árvore. A mãe do G é o F. Qual é o endereço do F aqui? Isto é, qual é o F mais acima no topo na pilha? O F é o 10. Pronto.
Curiosamente, isto foi comentado na aula teórica, não vou repetir, mas há aqui um caso raro em que o SL é igual ao DL. Isto é, a mãe foi quem chamou. Isto é quem fez a chamada, foi o F. Isto é a mãe, que é o F também. Portanto, ficaram os dois iguais. Portanto, esta parte está toda ok. E agora, vamos à explicação daquela parte. Isto foi tudo explicado na teórica, mas não chegamos a ver ao vivo a coisa a ser feita. Olha, o que se passa, temos que olhar para o código aqui, para tentar explicar o problema, é o seguinte, e acho que isto até é fácil de perceber. Agora que estamos dentro da função G, o passo seguinte vai ser chamar esta função P. E reparem, o código do C gerado não faz ideia que função P é esta. Este P é uma função qualquer, é a função que tivesse sido usada na chamada. Neste caso é o H, mas eu podia estar a chamar o G do outro lado com outro P diferente, com outra função diferente qualquer. Ok? Portanto, o problema aqui é o seguinte, ao chamar este P, nós conseguimos, mesmo desconhecendo o P, em tempo de execução, o código consegue fazer a maior parte das coisas. Ok, vamos até fazer. Vamos adiar a explicação daquela parte. Vamos continuar a executar. Portanto, primeiro empilhar os argumentos, não há. Agora, vamos chamar o P, e nós sabemos até qual é o P que é chamado, porque temos aqui o endereço. Portanto, ele vai saltar para o código do H, e é para o H que nós vamos. Deixa-me preencher aqui isto. Epá, isto vai ficar muito à tangente. Esperemos que caiba. O H tem variáveis locais? Tem uma. Tem ali o I. Olha, é mesmo a justa. I. Se houvesse problema, pronto, eu desviava cá para baixo. E o I vale 3. Pronto. Isto vai ser tudo amarelo. Pronto. E vamos preencher esta parte. Pronto. O DL não tem problema. Reparem, mesmo quando é chamado um P desconhecido, o sítio da chamada é conhecido e, portanto, é sempre possível preencher o DL, que neste caso vale 17, não é 15, é 17. O DL nunca aponta para a base do registro de ativação, aponta sempre para a posição do DL. É uma convenção nossa. Pronto. E agora é que vem a parte mais complicada aqui do problema, que é a parte de preencher o SL, porque aqui o que temos de colocar é a mãe da função H. Olha, nós que podemos olhar para o texto do programa, percebemos perfeitamente que a mãe do H é o F e conseguimos preencher isto. O problema aqui é que quando o programa está a correr, o código-fonte já se perdeu, já foi gerado código executável. E há aqui um problema, como é que em tempo de execução se vai determinar a mãe do H não conseguindo olhar para o código. Porque em grande parte, muito do que estamos aqui a fazer é um bocadinho batuteiro, porque estamos sempre a olhar para o código. A verdade é que o programa em tempo de execução tem que ter maneiras de obter os valores. E até há pormenores que nem sequer são explicados aqui na disciplina. Precisaríamos de mais uma aula teórica completa para isso e não é assim muito importante. O importante é ter uma ideia bastante boa, apesar de tudo, como isto funciona. E, portanto, aqui o grande problema é este. Em tempo de execução é preciso preencher aqui a mãe do H. Mas como aqui é impossível saber qual é a função em causa, porque temos aqui um P desconhecido, a única hipótese é passar a mãe do H pré-calculada no momento da chamada. Portanto, é isto que vai aqui. O que vai aqui, eu vou tentar escrever simbolicamente assim, é o static link do H pré-calculado, que vai aqui, e que por acaso vale 10. Estão a ver? Eu aqui no ponto da chamada, eu estou a passar o H como parâmetro, e eu sei que a mãe do H, neste ponto, eu sei que o parâmetro é o H, sei que a mãe do H é olhe para aqui, é o F, é o que está à volta, e portanto posso logo passar aqui, digamos, o endereço do registro de ativação do F, que é 10. Estou a ver? F, 10.
E agora, em tempo de execução, quando este P é chamado, o compilador há de ter uma instrução especial para fazer chamadas de funções gerais, como estas, e o que ele faz é copia o 10 dali para ali. Pronto. E eu diria que o problema está resolvido. Porque o que se pedia era para mostrar o estado da pilha de execução no momento em que entramos na função H. E acabamos de entrar, estamos no início da função H, já com a inicialização feita, mas está tudo feito. Agora repare, eu estive a explicar aqui isto com muito pormenor, mas nós, na prática, para resolver este problema, não temos que seguir a complicação toda que eu fiz aqui. Na prática, nós temos é de saber, o problema só pede o estado da pilha de execução numa dada altura. Portanto, não temos que estar com explicações complicadas. E o que temos que saber é o seguinte: quando eu passo o H, eu tenho que passar o endereço do H, cujo valor até é desconhecido, e tenho que passar a mãe do H pré-calculada. Isto é uma regra a fixar. Pronto. E, portanto, onde é que está a chamada? Está aqui. Ao passar o H, estou a passar aqui os dois valores. O endereço do H e a mãe do H. Aliás, este par de valores, isto é um nome. Chama-se isto uma closure. Eu estou um fecho. Estou a passar o fecho do H. Pronto. Agora aqui na altura da chamada do H, como o que se pede é o estado da memória, eu até posso nem ligar muito àquele 10 e posso fazer um pouco de batota e pensar, olha, a mãe do H é o F e vou diretamente ver que o F vale 10 e ponho ali 10. Porque eu estou aqui estou a beneficiar da possibilidade de aceder ao código-fonte. Claro que o que nós queremos aqui representar é a execução efetiva do programa, tendo em conta as necessidades do modelo de execução. E o modelo de execução requer aqui um valor especial preenchido. E, portanto, acho que isto é a solução do problema. Sim. Ok. Vamos avançar para o 45. O 45, em alguns aspectos, é mais simples do que estes dois problemas que vimos, mas introduz umas novidades. E por isso... Ok, vou transferir este aqui para aqui, para não deitar fora. Estes registros. Pronto, no momento em que estamos dentro do H... O frame pointer aponta para ali e o stack pointer, olha, aponta para uma casa ainda mais acima. Ups, não era isto. Vou inserir aqui uma linha só para poder pôr aqui o stack pointer no sítio certo. Epá, isto aqui não devia ser amarelo, devia ser branco. Pronto, assim. Ok. Vamos criar aqui... novamente estes valores. Para começar, vou pôr isto a branco. Ups, não fiz bem. Olha, o melhor é pôr mesmo aqui. Vou pôr. Epá, eu vou começar, eu não sei bem a altura daquela pilha, vou pôr 28. Tenho uma ideia que este é o valor certo. Igual ao anterior menos 1. Copiar mais alguns, tem que ir até ao 0. Vou pôr a bold, puxar isto para cima, sim, centrar, pronto, e vamos, a ideia é, olha, vamos ler. Mostra o estado da pilha de execução deste programa no exato momento em que a pilha atinge a altura máxima. Ok? É uma outra maneira de pôr o problema. Portanto, este programa, o que é que ele está a fazer? Olha, está a calcular o fatorial de forma recursiva. Portanto, vai ser interessante ver a pilha a crescer e vamos ver mesmo, portanto, os vários registros de ativação a serem empilhados sucessivamente.
E, portanto, há de haver uma altura em que a pilha atinge a altura máxima e é esse momento em que queremos mostrar o estado da pilha de execução. Ok, vamos então avançar, correr o programa. Para começar, como é que isto arranca? Sempre com o registro de ativação do start. A tal função imaginária. Eu quero pôr isto à vista para copiar daqui umas coisas. Portanto, o registro de ativação do start vai ficar aqui. Pronto. Outra coisa que temos de perguntar. Há variáveis globais? Não. Porque se houvessem variáveis globais, teríamos de as colocar também aqui. O start, os valores iniciais nunca interessam e, portanto, o momento inicial da execução... Epá, como é que eu queria... Eu, para ter o baldinho... Não posso puxar isto para aqui. Devia ser possível. Pronto. Eu quero pôr isto amarelo. Já está. Pronto. O que é que segue? Por aqui o nome. Start. A função start chama a função main. Isso também é adquirido. Não se vê aqui. É uma regra fixa. O main não tem argumentos, portanto, a informação de controle aparece logo na base. E aqui devemos interrogar. E o main tem variáveis locais. Por acaso tem duas, o A e o F. Então cá vai. A e F. O registro de ativação do start, eu quero pintá-lo de verde. Já está. Vou pôr aqui main. E agora, pronto, vou preencher isto tudo. Qual é o dynamic link do main? É 0. E do static link é 0. Por acaso o main é sempre 0. Porque é o start que chama ao main, justifica esta parte. E quem é a main do main é o start, justifica aquela parte. Portanto, ok. Mais coisas. O A começa a valer 3. Portanto, cá está. E agora o que segue envolve aqui umas complicações. Porque, reparem bem, esta parte aqui eu dei de barato porque como é uma constante, pus logo ali o valor. Mas sabem, se nós formos ver com todo o detalhe o que acontece para esta atribuição ser efetuada, há coisas que acontecem que eu saltei. O que acontece na prática é o seguinte: isto é implementado usando mesmo uma atribuição, e a atribuição é uma instrução, do nosso modelo que vai buscar ao topo da pilha o endereço do destino e o valor e coloca o valor naquele endereço. Ok? E aqui neste momento eu até estou com uma dúvida. Qual a ordem dos argumentos na pilha? Será que quando eu faço uma atribuição o apontador para o destino está em baixo ou está em cima? Olha, eu para tirar a dúvida, isto é uma coisa que aparece aqui, porque eu tenho aqui código C que explica grande parte do que é que a máquina faz. Está aqui a operação de atribuição. E reparem bem, ele desempilha o endereço da variável, desempilha o valor e coloca o valor no sítio apontado pelo endereço. Isto significa que o endereço está por baixo. Portanto, efetivamente, quando eu quero atribuir 3 à variável A, o que é que acontece? É empilhado primeiro o endereço da variável A, que por acaso vale 6. Estão a ver aqui, o endereço do A é 6. Depois é empilhado o valor 3. E depois há uma instrução de atribuição que desempilha o 3 e o 6 e coloca o 3 no endereço 6. E aparece aqui o 3. E isto desaparece. E portanto, como que nos pedem é o estado final da memória, nós não temos que estar a explicar os pormenores todos. Desde que se perceba que isto tende a acontecer, não vale a pena estar com pormenores. Mas agora aqui vai ser importante, porque há uma atribuição que envolve um valor que não é fixo e que vai ser calculado e que vai gastar pilha. E portanto, como há aqui uma atribuição, temos que perceber qual é a ordem disto. Eu acho que disse mal. Pois é, eu disse ao contrário.
o que está no topo da pilha é o endereço. Portanto, aquela atribuição dá bocado. O que está, a ordem é realmente esta. Era assim. Reparem, no topo da pilha está o endereço do destino. É a primeira coisa a ser desempilhada. Está no topo. E o valor está por baixo. E porquê é que eu ando com esta conversa toda? É porque, por causa do seguinte, porque se o F, o endereço de destino, ficasse por baixo, eu tinha já de empilhar o endereço do F, que é 7. Para preparar a atribuição. Estou a ver, porque depois tinha que estar... Mas não, a ordem não é esta. Por acaso a ordem é outra. O que vai acontecer é, primeiro aparece o valor de fatorial de A, que neste caso até vai ser... Quanto é que é fatorial de 3? 2, 3, 6. Pronto. Há de haver uma altura no final da execução em que vai aqui aparecer 6. E depois por cima há de aparecer o 7. E depois a instrução de atribuição vai meter na posição 7 o valor 6. Para implementar isto. Mas pronto, isto é tudo para saber que não temos que empilhar já o 7. Vamos já atacar a avaliação do fatorial de A. Está bem? E provisoriamente o valor de F é desconhecido. Ok, então... isto dá trabalho a explicar. Não é difícil, mas é preciso usar muitas palavras para explicar o que acontece aqui. Porque é assim, de forma geral, as instruções do nosso modelo vão buscar os argumentos ao topo da pilha. Isto foi falado na aula teórica. Mesmo quando eu quero fazer a conta 1 mais 1, por exemplo, como é que isto funciona? Eu empilho 1, empilho outra vez o 1, e agora há uma instrução chamada add, soma, que desempilha os dois valores, pega nos dois valores, faz a conta e empilha o resultado. É assim que a coisa funciona. Ok, mas vamos então a isto. O que está aqui a acontecer é o seguinte, é uma chamada da função fatorial com o argumento A. E o valor de A é 3. Por acaso, para buscar o valor de 3, também há aqui muita ginástica que a máquina faz. Ele primeiro empilhou o endereço do A, depois usou uma operação chamada var value, portanto vai obter o valor da variável, mas não interessa. No final há de aparecer aqui o valor 3, que é o argumento do fatorial. Então, finalmente, estamos a chamar o fatorial. Já empilhámos o argumento, agora temos que pôr a informação de controle. Como vai ser amarela, eu vou copiar daqui isto. E eu agora tenho que perguntar, o fatorial tem alguma variável local? Não. Portanto, este registro de ativação vai se chamar fact, vai ser amarelo. Eu penso que há uma maneira qualquer de pôr o balde ali, mas agora eu já fiz isso uma vez, não me estou agora a lembrar. E vamos preencher esta tralha toda. Bem, para já. Então, o DL é 3, que é o registro de ativação imediatamente abaixo. O SL é o seguinte, o static link. Quem é a mãe do fatorial? Bem, a mãe do fatorial é o start, porque o fatorial é uma função global. Portanto, aqui vai ficar 0, porque 0 é o registro de ativação do start. Aqui vai ficar 0. Aqui, eu posso dar aqui um nome a isto. Realmente, o fatorial tem um argumento chamado x e não há nenhuma razão para não usar o nome x aqui. Assim fica bonito. E acho que isto está com bom aspecto. Isto é a situação à entrada da primeira ativação da função fatorial. Acabamos por chamar a função fatorial, estamos à entrada da função, mas o argumento já vale 3, já temos a informação de controle preenchida e chegou à altura de executar este if. Ok? Olha, reparem, o if está a aceder ali à variável x e nós sabemos que o x vale 3, portanto o resultado vai ser certamente falso e ele vai para o ramo do else. Obviamente. Só que já agora eu vou chamar a atenção aqui para o detalhe desta avaliação, tudo o que está aqui envolvido. Na verdade, olha, primeiro temos que aceder ao valor do x. Como é que isto é feito? Bem, a máquina o que faz internamente é empilha o endereço do x, que é 8. Depois, usando o endereço do x,
acede ao valor que está naquele endereço e agora empilha o 3. Portanto, ele desempilha o 8 e empilha o 3. Portanto, estamos a preparar para esta comparação. Agora, para fazer a comparação, temos que empilhar o 0. A operação de comparação... deixa-me reduzir aqui a largura disto. A operação de comparação... aliás, o melhor é aumentar aqui um pouco o tamanho. Ups. Boa. Assim eu gosto. A operação de comparação, portanto, já empilhámos os dois argumentos da operação de comparação. O que é que faz este operador? Este operador, portanto, a instrução que lhe corresponde, desempilha o 0 e o 3, compara os dois valores e empilha um valor que, em termos de C, vai ser 0 ou 1. A dizer falso. E como aqui vai ser falso, ele empilha 0. É a representação interna do falso no GCC. Pronto. E, portanto, a própria expressão, ao avaliar a expressão, ficou no topo da pilha o resultado. É assim que isto funciona. Avaliar uma expressão acaba por produzir um resultado que fica sempre no topo da pilha. E agora reparem, o próprio if tem que olhar para o resultado. Portanto, o próprio if é mais uma instrução da máquina que olha, consome o topo da pilha. Consome o topo da pilha. Então, quero apagar isto. Ok, apaguei. Olha para o valor e como o valor é falso, ele decide ir para o ramo do else. E estou a ver, houve aqui alguma atividade no topo da pilha para tomar decisões, mas, digamos, o topo da pilha foi usado como um bloco de notas para fazer umas contas temporárias, mas no final chegou-se a uma conclusão, a máquina tomou a decisão que ia para o ramo do else e nada ficou aqui registado. Nós, para atuar aqui, nós não temos que estar com esta explicação toda. Eu olho para aqui e vejo, olha, 3 é diferente de 0, então vou para o ramo do else. E pronto. Eu quis aproveitar, foi a oportunidade para explicar aquela coisa. Ok. Então vamos para o ramo do else. Bem, o que é que se faz aqui no ramo do else? Basicamente é esta multiplicação. É x vezes... Portanto, vamos avaliar esta expressão e a parte do return é algo que será feito só quando o valor for conhecido e ainda não é conhecido. Portanto, o que vai acontecer aqui é uma multiplicação. Vai ser empilhado o valor 3, que é o valor de x, não é? Que é o lado esquerdo da multiplicação. E agora, para a multiplicação ser feita, tem que ser obtido o lado direito, que ainda não é conhecido. Há de ser 2 mais tarde, mas agora não se sabe. E, portanto, vamos ter que fazer esta chamada. Chamar o fatorial de 2. O próprio 2 resulta de uma conta complicada, mas o que acaba por acontecer é que é empilhado o valor 2 para efeitos de uma chamada recursiva de fatorial. Portanto, vai haver aqui outra chamada do fatorial. Cá está. Isto vai ficar agora amarelo, porque eu alterno amarelo verde. Eu alterno amarelo e verde. Uso duas cores só para contrastar. E vamos lá completar isto. Repara bem na situação. Nós empilhamos o 3 a preparar a multiplicação. Só que antes da multiplicação poder ser feita, precisamos do segundo argumento. E ele ainda não está disponível. Portanto, temos que avançar para a chamada recursiva. Olha, eu vou aqui fazer uma coisa. Vou pôr aqui uma marcazinha, chamar a atenção que aquele 3 foi empilhado para preparar uma multiplicação. Estão a ver? Portanto, eu quero fazer a conta 3 vezes qualquer coisa. E, portanto, este 3 está aqui à espera do outro argumento para a multiplicação finalmente poder ser feita. Bem, este 2 é esta função chama-se fact. Ok, este argumento chama-se x. Chama-se x. Vamos preencher isto. O SL aqui é sempre 0, porque a mãe do fatorial é sempre o start. E o DL, neste caso, é 9. Dynamic link aponta sempre
para o dynamic link que está abaixo. E eu diria que isto é o estado da pilha de execução à entrada da segunda ativação do fatorial. Agora devem estar todos a perguntar porque é que eu não pintei isto de outra cor. É que sabem, esta célula de memória não pertence tecnicamente a nenhum registro de ativação. Na pilha de execução, quando um programa destes corre, o que é que existe? Existem registros de ativação e existem também valores, intermédios, que fazem parte de contas ou de avaliações que estão a meio, mas que ainda não podem ser concluídas porque faltam alguns argumentos. Portanto, este 3 está aqui à espera que seja conhecido o segundo argumento da multiplicação para finalmente a conta poder ser feita. Ok? Portanto, é uma novidade. É um valor intermédio. Ok, então vamos continuar. Estamos a calcular agora o fatorial de 2. Pronto, isto agora vai-se repetir. Ok, o x vale 2, vamos para o ramo do else, e a conta que agora vai ser feita é 2, empilhamos o 2, a pensar também numa multiplicação, e agora temos que 2 vezes o quê? Fatorial de 1. Então empilhamos o 1 e chamamos novamente o fatorial. Pronto, isto agora é igual. Novamente, fact, pintar de amarelo. O PC não interessa, o DL é 15. Não, 14. Onde é que eu fui buscar a ideia do 15? Outra vez. 14. Está ali, 14. O SL é 0, aqui é sempre 0. E este argumento chama-se x. E cá estamos. Estamos agora a calcular o fatorial de 1, porque o argumento vale 1. Isto continua. Então, o que é que se segue? Ok, estamos dentro do fatorial com o x a valer 1. Comparamos. Será que 1 é igual a 0? Não é. Vamos novamente para o ramo do else. Vamos então fazer a conta 1. Copiar aqui. 1 vezes fatorial de 0. Vamos então calcular fatorial de 0. Empilho aqui o 0. Novamente isto. A função chama-se fact. O argumento chama-se x. Esta zona é toda agora verde. É verde. Os valores são: o SL é 0, o DL é 19, certo? E a coisa está-se a compor. Estão a ver então aqui a pilha de execução. O fatorial de 3 chamou o fatorial de 2, que chamou o fatorial de 1, que chamou o fatorial de 0. E agora, novamente, vamos fazer a comparação e vamos, finalmente, agora, pela primeira vez, entrar no ramo do then, que vai fazer return de 1. Agora, temos que voltar a ler o enunciado, porque pede-se aqui mostrar o momento em que a pilha atinge a altura máxima. Aparentemente, nós atingimos a altura máxima, porque, em traços gerais, porque reparem, a função fatorial vai começar a retornar, e retornar implica desempilhar coisas. E, portanto, começa a encolher. No entanto, olha, se eu quiser levar muito à letra esta pergunta, o momento em que atinge a altura máxima, reparem como isto é subtil, é o seguinte: esta função à entrada, ela começa por ter que fazer este teste. E para fazer o teste, ela vai ter de crescer a pilha um bocadinho. Vai ter de comparar o 0 com o 0. E, em rigor, o momento em que atinge a altura máxima é este que estamos a ver. Estão a ver? Portanto, estamos a calcular o fatorial de 0, estamos a comparar 0 com 0, empilhamos os dois valores para poder comparar, e a partir de agora a pilha só vai começar a decrescer. Portanto, isto que estamos a ver é a solução correta deste problema.